continuidade às atividades desse quarto dia da 13ª edição da Semana de Engenharia Civil da UFSCar Inovações e Tecnologias, teremos agora o bate-papo com o engenheiro Alex Lira. Alex Lira é engenheiro civil com MBA em gestão de projetos, participou de um programa avançado da Universidade de Oxford em Advanced Project Management, tendo mais de 18 anos de experiências na indústria da construção. Atuou profissionalmente em 3 continentes diferentes. Atualmente mora nos Estados Unidos, onde é CEO da Lix Group e presidente do International Construction Industry Group. Iniciemos então o nosso bate-papo Engenheiro no Exterior, Desafios e Oportunidades fora do Brasil. Olá, Alex. Muito Olá, obrigada pela Amanda. sua presença. A gente está muito feliz aqui com a sua participação. E vou te deixar à vontade agora para apresentar o seu conteúdo. Imagina, obrigado pelo convite. Bom, obrigado pela presença aí dos que estão participando ao vivo, né? É um pouco novo esse formato, sem eu conseguir ver quem está, né, interagindo, mas vamos lá, a Amanda vai me ajudando aí. Bom, como a Amanda falou, eu sou engenheiro civil brasileiro, formado já desde 2007 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Já atuava na área da construção já desde 2000, que eu sou técnico de construção civil pelo Cefet, também lá no Rio Grande do Norte. Então, por isso aqui a estrada é longa, mais de 18 anos aí, em várias etapas da indústria da construção. Trabalhei dentro do Brasil em várias partes, como eu falei, me formei em Natal, então comecei minha vida profissional em Natal, no Rio Grande do Norte, e depois de um certo tempo fui para o Rio de Janeiro, aonde eu me expus bastante em projetos a nível nacional, projetos comerciais, projetos de varejo. Trabalhei na Globo, trabalhei no grupo Bodytech, trabalhei, enfim, em várias empresas. Desculpa que às vezes a garganta eu tô saindo de uma gripe pesada. Vocês me desculpem aí se eu precisar tomar uma água aqui, eu dar uma paradinha, tá? Bom, 2014 eu decidi começar a minha trajetória internacional, quando eu já tinha 13 anos de experiência no Brasil. Eu já era gestor de projetos, já ocupava um cargo de gerência, já tinha um time, já tocava um time, já tocava obras em vários estados. 2014, para vocês que são novos aí, eu acho que a maioria está no nível universitário, não sei se tem profissionais experientes, mas o Brasil estava numa alta na área da engenharia, né? Quando eu terminei a minha faculdade, em 2007, a engenharia estava saindo da crise e foram aí 7 anos de farturas, né? Digamos assim, até a época ali da Dilma, onde as coisas começaram a degringolar. E nessa época que eu estava pleno emprego, foi quando eu decidi sair do Brasil, na contramão praticamente naquela época, porque eu tinha propostas para atuar em outras empresas, até uma promoção na própria empresa que eu estava, mas eu decidi que era hora de sair e particularmente acho que saí um pouco tarde do que eu deveria, sair com 32 anos. Nunca tinha botado o pé no Paraguai, então realmente foi uma atitude que me exigiu bastante energia, bastante decisão. Foi uma decisão em família, eu e minha esposa, na época não tínhamos a minha filha, e foi assim que eu saí do Brasil. Um dos motivos realmente foi o inglês. Eu queria trabalhar com inglês, eu queria atuar a nível internacional. Era um desejo que eu tinha há muitos anos e não tinha ideia por onde iniciar. E o primeiro, vou contar um pouquinho da trajetória para depois a gente começar a falar dos desafios e das oportunidades. Então, o primeiro destino foi a Irlanda, né? Havíamos conhecido a Irlanda um ano antes, numa viagem de férias, e achamos que seria um bom destino para aprender a língua, né? Não tinha meu inglês muito básico, então foi a primeira decisão e, logicamente, estudei um pouco do mercado, né, europeu ali, e vi que, na verdade, a Irlanda seria um hub. A partir da Irlanda eu poderia estar entrando em outros mercados, e foi exatamente o que aconteceu. Cheguei
em 2014, sem nenhum inglês, tendo que começar do zero, né? De lá para cá, a gente vê cada vez mais brasileiros fazendo a mesma coisa. Acho que a crise deu um ótimo empurrão aí no pessoal para considerar explorar mercados internacionais, e eu pude observar isso, pude testemunhar isso, né? Na época que eu saí, como eu falei, não era algo tão comum como tem sido nos últimos 5, 6 anos, né? Inclusive hoje, como a Amanda falou, sou presidente do ICI Group, que é o International Construction Industry Group, que é justamente um grupo, um provedor de educação e networking para quem quer se internacionalizar, quem quer internacionalizar carreira e negócio, baseado aqui nos Estados Unidos, mas já com membros na Europa também. Então, a gente vê cada vez mais profissionais também experientes, né? A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, sobre os desafios das diversas etapas. Então, na Irlanda, eu paguei um preço alto, né? Por ter saído aí aos 32 anos, eu não consegui falar inglês tão rapidamente, então tive que realmente, né, iniciar a vida e trabalhar de alguma maneira. Então, trabalhei com subempregos, fast food, delivery, e passei um tempo nisso até que começaram a surgir as oportunidades de voltar a trabalhar com algo relacionado à área. Depois de 1 ano e meio, eu senti realmente firmeza para estar aplicando para vagas, né, dentro da área da construção e gestão de projetos, que é a minha especialidade, né? Como a Amanda falou, eu sou MBA em gestão de projetos e professor também na área. Dei aula de MBA no Brasil, aula de MS Project, sou certificado pela Microsoft. Após 1 ano e meio, eu comecei a explorar algumas oportunidades fora da Irlanda, até porque na época a Irlanda estava um pouco fechada para profissionais internacionais, o que hoje não é a realidade lá na Irlanda hoje, e em alguns países da Europa também. E acabei indo para a Dinamarca, né, num órgão da ONU chamado NOPS, e a partir daí começou basicamente a minha carreira internacional. Passei 1 ano nesse órgão, onde eu pude trabalhar com gente aí de vários continentes, Oriente Médio, Ásia, África. Abriu a minha mente para mercados internacionais, e principalmente também para essa área de agências internacionais, de fundos internacionais que financiam muitos projetos na área de infraestrutura e engenharia. No final de 1 ano, era um contrato temporário, eu decidi, com a minha esposa, vir para os Estados Unidos, ter essa experiência. Ela estava gestante, então foi a oportunidade de ter a nossa filha, que nasceu aqui nos Estados Unidos. Já estamos aqui há quase 4 anos desenvolvendo trabalho na área de engenharia, construção e gestão de projetos, tá? Bom, vou falar um pouco então agora sobre desafios e oportunidades, e de repente a gente pode, né, ter perguntas. Não sei se a Amanda vai querer concentrar as perguntas no final, Amanda, ou se você quer ir parando a cada tópico, você me avisa, tá? Vamos lá. Bom, desafios, né? Quais são os maiores desafios para um profissional de engenharia civil atuar fora do Brasil, né? Primeiramente, é a nossa formação em português, né? Isso é geral no Brasil, as universidades têm, e pelo menos não tive acesso, ou se tive, foi um ou outro material que eu tive que traduzir, mas a gente não tem acesso a materiais em língua inglesa de uma forma mais extensiva, de uma forma mais programática, né? Matérias onde você pague todo em inglês, até pela nossa dificuldade da língua. Isso é uma barreira muito grande no que se refere a reconhecimento da experiência em alguns mercados, né? Devido somente à questão da língua. Nós temos uma formação muito boa, uma formação reconhecida internacionalmente, e principalmente por quem trabalhou com o brasileiro, né? Mas quem nunca trabalhou não tem esse feedback. Mas tanto na Europa, principalmente na Europa, eu ouvi de muitas pessoas alemãs, mesmo na Dinamarca, no Reino Unido, que o engenheiro brasileiro é um profissional muito bom, tá? Mas nós temos essa dificuldade da língua. Então, a língua é a principal barreira. E aí eu vou estar falando muito mais em língua inglesa, mas
você pode também fazer similaridades com a língua espanhola, né? Com a língua francesa. Então, eu acho que o Mercosul aí está aí do lado do Brasil e você também pode explorar. Tanto que hoje, aqui onde eu estou, nos Estados Unidos, a língua espanhola é muito valorizada. É um diferencial muito grande no mercado. Hoje, um profissional com inglês, inglês é básico, e espanhol é um profissional extremamente valorizado no mercado americano. Né? E, lógico, quando você é brasileiro, se você tiver as 3 línguas, é excelente. Né? Te abre aí um leque de oportunidades, porque, lembra, você vem de uma formação, né, brasileira, você tem que ter diferenciais. Não adianta você querer competir com o forte do nativo, seja ele americano, seja ele inglês, irlandês, australiano. Você tem que ter diferenciais. E qual é o nosso diferencial? O nosso diferencial é que somos internacionais, é que somos latinos. Então, as empresas que têm presença mundial, escritório em vários locais, elas admiram, elas gostam. É um diferencial você falar mais de uma língua. Então, eu falaria, explore não só o inglês, mas também o espanhol, porque faz diferença em mercados internacionais. Então, a língua realmente é a maior barreira. Tá? A segunda barreira que eu diria seria a própria cultura dos locais. Né? Cultura, e aí quando eu falo em cultura, eu falo também a forma como o mercado se organiza, né? A forma como o mercado ele se estrutura, porque é diferente da forma como nós nos estruturamos no Brasil. A questão hoje, por exemplo, no Brasil, executar obra é uma função do engenheiro, nossa, né? O engenheiro civil domina essa atividade. Mas também o arquiteto, ele tem alguma ali interação na área de execução e o técnico de edificações. Então, isso é uma legislação aí que o CONFEA ele controla, e essa realidade ela não é similar em outros países, como Estados Unidos, Inglaterra, por exemplo, aonde você tem outras figuras, como o general contractor, aonde você vê o arquiteto com uma função um pouco diferente da função que ele exerce no Brasil. Aí você vê também muitos engenheiros não indo muito para a obra, mas sim ficando na área de consultoria e projeto. Então é importante entender a cultura do lugar, a forma como se faz negócio no lugar. Mas isso você aprende, né? Isso aí você aprende. Lógico que a língua é a principal barreira. Né? Eu dou alguns seminários, e o último que eu dei, a gente deu um nome chamado V2E. O V2E é a chave para você trabalhar no exterior. Então, o que é V2E, Alex? Vamos lá. O primeiro V, ele é de visa, né? Visto. Primeira coisa que você tem que saber, né? Para onde eu vou, o que precisa para trabalhar naquele destino. O segundo vem de English, né? Ou de língua. No caso, eu exploro países de língua inglesa, que foi a minha trajetória. Então, você tem que ter o inglês. Inglês é básico. Veja, eu trabalhei na Dinamarca, que é um país nativo dinamarquês. A língua dinamarquesa é a língua materna, né? A língua local. Mas eu trabalhei em inglês, né? E isso acontece em muitos países onde as indústrias têm um nível internacional. Então, na Escandinávia, na Bélgica, na Alemanha, em maior ou menor escala. Então, o inglês é fundamental, é essencial para você que quer trabalhar fora, ou, no caso, o espanhol, pelo menos para você atuar em países de língua espanhola. Mas eu diria que o inglês não pode sair jamais da sua lista se você tem intenções de sair do Brasil. E aí, a última questão que é a experience, o I, V2E, né? Uma formulazinha. Como é que a gente conquista essa experiência? Quando você é novo, a coisa fica mais fácil de você entrar. Por quê? Porque você já tem a sequência das empresas de admitir ali os trainees, né? De pegar o profissional novo, é o profissional que vai aceitar um cargo de entrada, um cargo de assistente, um cargo de auxiliar, um cargo de entrada, um estágio, um internship. Então, quando você é um profissional recém-formado, ou com 2, 3 anos, tem uma certa facilidade, porque a resistência de entrada você absorve com muito mais vontade, com muito mais resiliência do que um profissional como eu, por exemplo, que saí do Brasil já com 13 anos de experiência e tive que galgar de novo a escada. Então, para mim, foi muito mais sofrido, né? Então, essa pergunta ela vai vir, né? Que hora eu devo sair? Eu diria o mais cedo possível,
Lógico, cada um tem um timing, cada um tem sua realidade financeira, cada um precisa entender para onde vai, a que mercado é esse, como é que está o momento. É como eu falei, tem a questão do visto, tem a questão da língua, às vezes você tem que sair para se expor e aprender a língua, como eu fiz, mas eu, se fosse fazer hoje, faria mais cedo, né? De repente ali, ou recém-formado, ou com 1, 2 anos de experiência, ou iria já direto para um mestrado, que é um caminho também muito bom. Bom, falado dos desafios, acho que está tudo bem, né? Ninguém está me dando nenhum feedback contrário, eu acho que está tudo certo. Então, vamos seguir aqui. Só uma... Vamos lá. Beleza. Tudo certo. Então, vamos falar um pouco, então, agora das oportunidades, né? Bom, engenheiro civil é um profissional muito dinâmico, é um profissional muito multiuso, né? Principalmente no Brasil, a gente tem uma função um pouco multiuso. Então, você está em obra, ou você está em escritório, ou você está em planejamento, ou você está em orçamento, ou você está na área comercial, na área industrial, enfim. No Brasil, nós somos um profissional polivalente, né? Existem as especialidades, como na área estrutural, geotécnica, planejamento, mas, em geral, as pessoas acabam passando por mais de uma posição. Isso no mercado internacional ele é positivo porque você pode se adequar a uma necessidade de uma empresa. Existem mercados mais especializados do que outros. Por exemplo, o mercado americano ele é muito especializado. O mercado europeu ele é um pouco mais flexível, né? Então, assim, ele é um profissional muito buscado. Hoje, a maioria dos países de primeiro mundo, eles realmente estão buscando engenheiros civis. Né? Essa é a realidade aqui nos Estados Unidos, na Austrália, no Reino Unido, na Dinamarca, na Suécia, na Irlanda. Então, a necessidade, até porque pelo boom da área de tecnologia, né, nos últimos anos, onde muitas jovens foram para a área de tecnologia, hoje são as maiores empresas do mundo, né, criou um vácuo aí nessa área de infraestrutura. Então, esse vácuo ele é existente em vários países. Isso é uma realidade, né? A crise habitacional é uma coisa que leva a ter vagas na área de construção, crescimento econômico, crescimento industrial, investimento em infraestrutura. Tudo isso gera oportunidades para engenheiro civil e é importante estar atento. Mas você fala assim, Alex, eu gosto de uma área específica, né? Eu gosto da área de BIM, eu gosto da área de planejamento. Tem potencial? Tem. Você pode realmente ser um profissional especializado e aí você tem que entender que país vai apreciar mais essa sua qualidade. Mas, de uma forma geral, é uma profissão muito bem vista e se faz necessário em vários países, tá? De uma maneira que existe uma facilidade na hora de você, né, adquirir o visto. Né? Por estar nas listas de profissionais em escassez naquele determinado país, existem facilidades. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, engenheiros têm facilidade em ter um visto chamado EB2, que é um visto que avalia a sua experiência profissional. Tá? Lógico que na maioria desses países, para você alcançar um visto desse, é necessário ter 5 anos ou mais de experiência. Então, às vezes, você pode entrar no país através de um estágio, através de um mestrado, de uma maneira diferenciada, né? Um visto de estudante, foi o visto que eu entrei, por exemplo, na Irlanda. Tá? Então, assim, as oportunidades, elas existem, né? Os desafios também existem. O fato tem muito brasileiro hoje, através do próprio ACI, a gente está criando uma rede muito grande, a gente vê que o brasileiro ele dá certo em diversos mercados, né? Ele se adapta. E, na verdade, é o seguinte, no mercado internacional, você tem que abrir a primeira porta, né? E a partir desta primeira porta, você vai se aperfeiçoando, você vai moldando ao teu perfil, você vai ter que conhecer
as normas locais, normas de segurança do trabalho, normas técnicas. Então, existem as oportunidades, e principalmente para países que estão com escassez, que vai te gerar um benefício aí na questão do visto, tá? Vou tentar fazer uma pequena finalização, mas deixando aberto aí para pesquisas que seriam dicas. Que dicas que eu daria para você que quer internacionalizar? Vamos lá, eu vou tentar criar aqui 2 ou 3 cenários, tá? Vamos lá, você é um estudante, está finalizando o seu curso, né? Eu acho o seguinte, existem faculdades que fazem a graduação sanduíche, né? Que você faz uma experiência no exterior. Eu acho que se você tem a condição de ir, vá. Quanto mais você se expor, e se o teu interesse é esse, a exposição, quanto mais exposição, melhor. Tanto para aperfeiçoar sua língua, quanto o teu conhecimento na língua inglesa. Agora, você se formou, você vai ter que avaliar como é que está o mercado local no Brasil. Se o mercado local ele te absorve, talvez seja interessante você ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, para você ter alguma experiência quando você chegar no mercado internacional. E aí abre a oportunidade, de repente, de fazer um mestrado. Né? Alguns mestrados, eles gostam que o profissional tenha já alguma experiência, para não chegar muito cru. E tem aquele profissional que já está acima de 5 a 10 anos de experiência, né, no Brasil. Esse profissional, eu diria que existe mercado, muito mercado para profissionais com essa faixa de senioridade, mas você vai ter que dar um step back, né? Vai descer um pouquinho, vai ter que trabalhar na língua aí para você fazer um projeto a médio prazo. Mas eu tenho visto muitos casais, muitas pessoas, né, casadas, e aqui nos Estados Unidos vem muita gente já no nível muito sênior, já com 15, 20 anos, e às vezes explora até mesmo a questão do empreendedorismo, tá? Bom, é isso, uma história de um engenheiro formado aí no Rio Grande do Norte que já trabalhou na ONU, já trabalhou na Dinamarca, já empreendeu e que é possível explorar uma carreira internacional. E eu acho que se você tem essa vontade, vai lá, se expõe, mete a cara no mundo que você vai aprender bastante, tá? Vamos abrir para as perguntas, então. Oi, Alex, muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Eu tenho certeza que foi muito válido para muitas pessoas. Eu tenho umas perguntas aqui agora para você, ó. A primeira pergunta é do Marcos Meirelles. Ele está perguntando como os estudantes na graduação podem se preparar quando tem-se como objetivo construir uma carreira de engenheiro no exterior. Mudo. Tava. Né? Tava mudo. Então Agora vamos retomar. voltou. Tá, vamos lá. Bom, na graduação, tem algumas possibilidades, desde de você fazer um programa numa faculdade internacional, né? Se você tiver essa opção, acho que é válido, né? Passar 1 ano, 2 anos e, enfim, tentar explorar esse lado, se o objetivo é internacionalizar. Se você não tem essa condição, é investir na língua, né? A primeira coisa é a língua. Então, você tem que desenvolver o seu inglês, porque a partir do momento que o seu inglês ele chega no nível que você consegue estudar inglês, aí é que é o nível ideal. Que aí você consegue se associar, tem N associações internacionais, que você pode fazer um membership gratuito, que você recebe um newsletter, que você fica a par de webinars, mas tudo isso precisa da língua. Se você não tem a língua, fica muito complicado você explorar, e às vezes é necessário sair do Brasil para ter a língua, né? Sim. Tem gente que até fala que quanto melhor for seu inglês, melhor o emprego que você consegue, né, no Ah, início. sem dúvida. O É. inglês é o cartão de visitas. Tem aí as exceções à regra, mas é Sim. essencial, é a ferramenta de trabalho. Sim, ó, tem mais uma pergunta aqui, é da Bruna Brianese. Ela quer saber como funciona a questão de poder exercer a profissão em outro país, sobre mudanças na legislação. Tá. Isso é uma preocupação que o pessoal sempre tem, né? Na questão de reconhecer diploma. Eu diria que a maioria dos países, isso não é uma preocupação muito grande, tá?
a preocupação é em olhar a tua experiência profissional, né? Principalmente em países internacionais, aonde você encontra profissionais de toda parte do mundo, é muito complicado você fazer um reconhecimento da tua graduação, a não ser que esteja uma vaga muito técnica. Exemplo, você vai ensinar na faculdade, aí realmente você tem que ver todo o teu histórico, tudo isso. Mas para você atuar no mercado privado, essa preocupação ela é muito pequena ou inexistente. Isso aconteceu na Europa, isso aconteceu até mesmo na ONU, onde eu trabalhei, aqui nas empresas americanas. Então, isso é de menos, tá? Existem processos para você se reconhecer, tudo isso leva tempo. Eu sou reconhecido pelo um órgão de Londres chamado ICE, Institution of Civil Engineers. Então, foi um processo relativamente fácil. Na Europa é muito mais fácil de você se associar a órgãos assim, mas não é uma questão de você tem que ter para trabalhar, né? Não é. Agora, se você tem, é algo bom, é um plus, tá? Uhum, tá Então, certo. respondendo, não sei se eu respondi, mas depende do país. Em geral, isso não é algo muito cobrado. Tá certo. Ó, agora a gente tem duas perguntas bem próximas aqui. A primeira é da Gabriela Baracho, e ela quer saber quais as dificuldades em questão de normas técnicas sobre educação brasileira em engenharia e outras partes do mundo que o senhor teve contato. E aí, a segunda é do Pedro Silveira, e ele quer saber se há diferença entre as normas brasileiras da ABNT e a dos outros países, se essa diferença é um empecilho muito grande. Vamos lá. Normas técnicas é um assunto também bem regionalizado, né? Você vai, por Uhum. exemplo, você vai para os Estados Unidos aqui, você tem o American Concrete Institute, então você começa já a questão das unidades são diferentes, né? Não é o mesmo sistema métrico nosso. Então você começa a confundir as coisas, né? A forma como você mede resistência de concreto, na forma daqui, todas as unidades de medida começam a mudar. Então você vai ter que realmente imergir no local onde você quer trabalhar. Se você quer trabalhar nos Estados Unidos, por isso que é sempre bom o caminho do mestrado, porque o caminho do mestrado ele te dá um resumo de como se trabalha naquela área, tá? Na Europa, que o sistema métrico é igual, é mais fácil de você fazer as correlações. Bom, como eu sou da área de gestão de projetos, eu nunca fui uma pessoa muito da área técnica estrutural ou de uma área técnica específica, eu nunca tive muito problema com normas, até porque quando eu precisei, eu pesquisava e aí tinha o resultado. Então, você tem, por exemplo, normas da ISO, né, na área de gestão, que já é muito utilizadas no Brasil, ou normas de qualidade, isso aí é bem parecido. Então, é uma questão realmente de tradução. Aí você tem as normas aí, os standards do PMI na área de gestão de projetos, que é o Project Management Institute. Quer dizer, isso facilitou muito para mim, porque já eram instituições internacionais que já existiam no Brasil, que basicamente era uma tradução não muito complicada, porque não são normas muito específicas, como a norma de concreto protendido, né? Ou uma norma de cálculo de normas de gestão muito mais fácil de você transitar de uma língua para outra. Então, eu diria, depende da área, depende do país, você vai ter que fazer um mergulho naquela norma específica. Se a gente está falando, inclusive, de Estados Unidos, a coisa começa a complicar mais ainda, que de estado para estado mudam as normas, né? Cada estado tem normas técnicas específicas, até porque você tem a questão natural, uma área tem terremoto, outra área tem furacão. Então, eu diria, se você tem uma área específica, área de concreto, você quer vir para os Estados Unidos, comece a estudar normas técnicas de concreto nos Estados Unidos para você se familiarizar. Tá certo, perfeito. Ó, tem a pergunta agora do Lucas Dias. Ele quer saber como que funciona o processo de validação do diploma. Se é feito automaticamente ou se é necessário fazer alguma prova ou mais matérias do curso. Tá, vamos lá. Vou falar do processo de Londres, depois eu falo o processo daqui. O processo de Londres, muito simples, muito direto, já tem um cadastro aí das faculdades internacionais. No caso, a minha Federal do Rio Grande do Norte já estava no banco de dados deles. Então, foi uma aprovação muito simples. Eu tive que submeter todo o meu histórico em inglês traduzido, o meu currículo, todos os meus cursos extras, e eu fui reconhecido
documentalmente, não precisa fazer nenhuma prova, só que tanto no Reino Unido quanto aqui nos Estados Unidos, a forma de licenciamento do profissional é diferente do Brasil. Você sai da faculdade do Brasil, você já pega seu CREA. Aqui não é assim. Aqui e no Reino Unido, por exemplo, eu acredito na Austrália, países de língua inglesa em geral, você tem níveis de licenciamento. Então, você tem o nível de graduação, ou seja, aquele que você sai da faculdade, tá? E a partir daí você vai ganhando experiência e galgando posições até você ter um nível sênior, que seria o nível que assinaria qualquer projeto. Teria um nível pleno e um nível sênior. Então, isso é mais ou menos parecido nos dois países. Na Inglaterra, eu chegaria até o nível pleno com a minha formação. Eu tenho que fazer apenas uma entrevista e tal, nunca mais dei andamento nisso, mas pela minha formação, eu poderia chegar ao nível pleno. Para mim chegar no nível sênior, eles pediram que eu estudasse um pouco mais matérias na área estrutural e geotecnia. Porém, lá no Reino Unido, eu poderia fazer cursos extras, eu poderia fazer on-the-job training, né, na empresa que eu estivesse trabalhando, eu poderia fazer mentoria, né, é muito flexível. Nos Estados Unidos, existem duas provas. Uma chama-se o Foundations Engineering, que é quando você sai da faculdade. Então, basicamente, alguém que viria de fora teria que fazer essa prova, teria que primeiramente submeter a documentação a um órgão que controla essa prova, e se ele reconhecer a tua graduação e achar que está tudo certo, já teve casos de brasileiros que eu já ouvi falar que não teve exigência de nenhuma cadeira extra, mas já teve casos de brasileiros que tiveram que fazer, e aí você faz uma prova revisando toda a sua graduação. Delícia, né? E aí, Então, depois de 5 anos que você trabalhar abaixo de um engenheiro, que a gente chama aqui o PI, é que você poderia fazer outra prova para se tornar um professional engineer. Então, 2 países, 2 critérios. Reino Unido muito mais flexível, muito mais com menos metodológico do que aqui. Aqui, de novo, estado para estado, tem algumas complicações, tá? Mas, de novo, o mercado aqui absorve profissional internacional sem ter nenhuma dessas provas. Eu não fiz nenhuma dessas provas e eu não vou atuar como civil engineering, né, ou civil engineer, na verdade, o título, mas eu atuo com qualquer outra função que me exija um background em engenharia civil, ou seja, ele, na vaga, na descrição da vaga, vai ter lá background em civil engineering ou background em construction management. E aí você tem N cargos como project manager, superintendent, project coordinator, tem N funções que não precisa você ter exatamente aquele licenciamento para você atuar no mercado. tá certo, perfeito. Ó, a Bárbara Domingues perguntou quais os países ou regiões que têm mais oportunidades para engenheiros civis. Bom, eu citei vários, né? Hoje em dia, lógico, a gente tem que ver como é que o mundo vai ficar pós-Covid, mas as maiores cidades do mundo estão em crise imobiliária. Então, falta de residência. Isso é uma realidade em Londres, é uma realidade em Singapura, é uma realidade na Austrália, aqui nos Estados Unidos, países escandinavos. Então, a engenharia civil realmente ela está no momento bom, porque é a profissão que transforma as coisas, que modifica as coisas, e existe um gap aí dessa geração que foi para a área de TI, né? É uma geração que se encantou com o Google, com o Facebook e companhia e abriu um buraco aí. Tem um buraco em muitos países que está sendo preenchido com profissionais internacionais e nessa onda tem muito brasileiro saindo do Brasil. Tá certo. A próxima pergunta é da Gabriela Baracho, e ela fala assim que você citou sobre o mestrado, né? Se é um bom caminho para tentar a pós-graduação fora do país. É um excelente caminho, por 2 motivos. Primeiro, para você, lógico que você já tem que ter alguma língua para você ser aprovada, mas na minha visão, uma aprovação muito mais fácil do que você ser aprovado para um emprego, né? E você entrando no mestrado, você vai aperfeiçoar a sua língua e aperfeiçoar os seus conhecimentos. Então, sem dúvida, é uma oportunidade muito interessante. E aí, vale pesar ao desafio financeiro, né? Nem Sim. sempre você é de graça, nem sempre é de... Na Europa tem muitos mestrados gratuitos, mas você tem que se manter, né? Ou você trabalha part-time. Então, tem essa questão do desafio financeiro, mas
Porque eu falei, quando você é jovem, tudo fica mais fácil, né? Sim, e Você já varia tá, muito de país também, né? Porque tem países que você não pode trabalhar e estudar, né? tem Por país que você exemplo, não os Estados pode. Unidos. É, Isso, isso. Mas já, por exemplo, Londres, Irlanda, Dinamarca, então tem Canadá, né? Canadá, Mais tem fácil. muitos países que você pode trabalhar. Tem países que até pagam você estudar, Sim. mas tem que pesquisar bastante, tá? É uma coisa que eu falo para vocês, pesquisem muito, não fiquem só em vídeo do YouTube, tá? Apesar que eu tenho um canal no YouTube, me achem lá, Alex S. Lira, mas o que eu falo é o seguinte, pesquisem muito, tá? Não fiquem só em coisas de língua portuguesa, pesquise em inglês, traduza se você não tem um inglês bom ainda, vai nos sites dos governos, tem muita informação hoje em dia, e aí você pode acabar achando coisas que ninguém nem sabe que tem, e aí você acaba descobrindo, né? Fóruns de gente que está Uhum. fora, grupos, enfim. Hoje em dia a informação está aí. É, fica bem mais fácil, né? Com a internet, a globalização. Ó, tem mais uma pergunta aqui, que a Gabriela perguntou se o senhor pode falar um pouco mais sobre sua experiência com agências internacionais, ou se você fez esse processo todo de imigração sozinho. Vamos lá, é um assunto interessante. Sim. Eu fiz até uma live outro dia com um colega da ONU também, deu muito papo. Bom, é um mercado pouco explorado, de muito potencial, de difícil acesso. Tá? O brasileiro ele conhece pouco dessa área e por isso ele explora muito pouco. O europeu ele conhece bastante e ele é esperto com essas oportunidades, tá? Então, mas pesa a nosso favor que essas agências internacionais, a ONU, e aí dentro da ONU você tem N. Eu trabalhei numa agência chamada UNOPS, UNOPS, ou em inglês a gente fala UNOPS, que vem de United Nations, e aí Operations for Project Services. É uma delas. Né? Você tem a UNDP, você tem a UNICEF, que a gente conhece no Brasil, UNICEF. Você tem Uhum. a... Tem várias, dezenas e dezenas e dezenas. E eles contratam os profissionais internacionais. De novo, o inglês é essencial. Né? O espanhol é muito bem visto. Né? E aí, se você tem os três, quer dizer, inglês, espanhol e português, é um diferencial muito grande. Então, eu comecei na UNOPS, na Dinamarca, numa vaga de entrada. Foi muito bom que eu era brasileiro, porque eles gostam de ter gente de toda a parte do mundo, por isso que eu digo que é um ponto positivo brasileiro. Eles têm um fator chamado diversidade, então, tanto diversidade de raça quanto de gênero. Então, eles tentam balancear, ter muitas mulheres, não só homens. Né? Então, assim, existe oportunidades em todo o mundo, principalmente, por exemplo, aí na América Latina, né? Para quem fala espanhol. Então, assim, tem N agências, é preciso você começar a se envolver, elas fazem webinars, pesquisa no LinkedIn, pessoas dessas associações, o HR, o Talent, Talent Acquisition, ou, enfim, HR Partner, tenta pesquisar no LinkedIn e você vai ver que elas vão publicar informações e webinars e tudo isso, e tem webinars de como que você faz entrevista e tudo isso. O fato tem oportunidades em muitos lugares, as maiores oportunidades, digamos assim, as oportunidades mais acessíveis são em países muito pobres. Então, países como Afeganistão, Congo, Mianmar, enfim, para quem é jovem, tudo é festa, de novo, né? Tudo é festa. Você vai muito bem pago, você vai pago em dólar, enfim, você gasta uma fração do que você ganha e você vive razoavelmente bem, logicamente depende do local. Existe uma comunidade de expatriados ali e tal. Lógico que tem locais que você não sai nem do site, porque é uma área muito perigosa. Enfim, tem muitas oportunidades. Você tem que começar a investigar, entrar nos sites, ver as vagas, procurar na área de civil engineering, procurar na área de construction. E eu que falei a língua. Né? Tem muitas oportunidades de estágio, internship.
né, estágios. O ponto negativo do estágio é que alguns não são remunerados, alguns são remunerados muito baixo, mas é um ponto de entrada. Às vezes você ir fazer um intercâmbio que você tem que pagar, você faz um estágio, você vai ser pago um pouquinho, e às vezes você vai ter que contar com o suporte da família, que às vezes não dá para você se sustentar, mas é uma decisão de carreira, né? Depois que você está dentro, é mais fácil você continuar, porque são vagas muito concorridas. E até dar uma informação para vocês, se vocês não sabem, funcionários da ONU, dos órgãos da ONU, a maioria, eles não pagam imposto de renda na maioria dos países. Então, isso é algo que pesa demais. Se você está num país que o imposto de renda é 30%, você não vai pagar 30%. Então, você Nossa, que ganha. interessante. E isso é uma coisa que chama muita atenção, que é um benefício que os governos dão para funcionários da ONU. Mas aí não é só a ONU, você tem fundos internacionais, agências internacionais, tem um mundo de coisa. Tá certo, perfeito. Olha, o Pedro Silveira perguntou se você já enfrentou problemas por conta de xenofobia. A xenofobia é um nome bonito para discriminação, né? Racial. Sim, é. Ah, olha, você é um estrangeiro, uma hora ou outra você vai sentir alguma resistência, né? Eu não diria ser nem sempre uma discriminação, mas uma resistência. Eu costumo falar que quando eu era gestor de projetos no Rio, eu entrevistei um português para uma vaga no meu time e eu não aprovei ele, tá? Porque eu achei que o cara ia ter dificuldade de adaptação e você vê que ele era um português, né? Uhum. Eu numa empresa carioca. Eu sabe que o carioca ele tira muita onda, ele brinca muito. E aí eu falei, cara, esse Sim, cara vai ficar doido aqui, vai ficar maluco aqui dentro. Alguns nomes eles falam diferentes, então não é concreto armado, é betão armado. E aí você começa. Então eu não é que eu discriminei ele, eu achei que ele ia sofrer um pouco para se adaptar e acabei não aprovando ele. Aí você coloca então no lugar do estrangeiro, né? De um cara que você está chegando a primeira vez. Ele pensa tudo isso. Então nem sempre é discriminação, mas é resistência que você vai ter que uhum. vencer de alguma maneira. O cara ele tem várias dúvidas na cabeça dele. Como é que essa pessoa vai reagir? É outro país, é outra língua. Como é que ele vai emocionalmente? Tem muitas dúvidas. Então você tem que vencer isso. Tem que ser hard worker, né, que a gente chama aqui. Então uma certeza que eu tenho é o seguinte: a primeira porta que abrir para você, você tem que aproveitar com todas as suas forças, ser o melhor profissional para que você rompa essas barreiras das resistências, né? Existem países que têm mais resistências que outros, e não vou dizer que você nunca vai sofrer. Eu nunca sofri discriminação, mas tive muitas resistências, sim, entrevistas, até pelo inglês também. O inglês às vezes está ruim, gente. Fazer o quê? O inglês está ruim, você fala errado. Então, assim, acontece. Tá certo. Olha, o Douglas Henrique perguntou se com o crescente do mercado de outros continentes, por exemplo, a China, a Ásia, seria interessante a troca do inglês por um mandarim. Olha, boa sorte com isso, né? Good luck with that. A Ásia está crescendo muito. O inglês ainda é hiperativo. Olha, você quer focar na China? Eu não conheço muito o mercado da China. O mercado da China é um mercado, para mim, ainda pouco conhecido. Sei que existe potencial em Singapura, em Hong Kong, na Austrália, mas todos em língua inglesa. Tá? Eu não saberia te. Lógico, a China está explodindo, né? Mas é um país diferente, com a cultura muito, muito, muito diferente. Não sei se, a não ser que você vá através de uma multinacional, é diferente, né? Para você ir explorar, é um preço um pouco alto. Não sei se seria uma boa rota. Talvez entrar pelo inglês ou pelo espanhol seja uma rota bem mais fácil. Sim. Ó, tem mais uma pergunta aqui, ó.
Quanto tempo você se dedicou a uma língua estrangeira para se sentir confortável, até mesmo com as gírias da sua área e jargões? 1 ano e meio para poder passar no processo da ONU. Não cheguei falando um ótimo inglês na ONU. Tive que me desafiar lá dentro e quando eu achava que o inglês estava travando, eu me desafiava, eu dei um curso, eu fui fazer sempre... Gente, trabalho no exterior é desafio todo dia. Todo dia você se desafiar, todo dia você, né, matar um leão, então você tem que vir preparado para isso, tá? Agora, 1 ano e meio para poder estar aí no nível legal, sabendo que eu já estava com 32, sabendo que eu era casado com uma brasileira, então só português em casa. Então, é relativo. Se você é solteiro, você trabalha, ou mesmo tem gente que começa a ter um relacionamento com algum estrangeiro, tem N fatores que vai dosar a tua velocidade. Agora, dificilmente você vai estar full 100% depois de 1 ano. Mas tem que ser o suficiente para você entrar. Depois que você entrar, é que você realmente vai desenvolver o seu inglês técnico naquela área específica. Sim, perfeito. Ó, tem mais uma pergunta aqui da Caroline Paiva. Ela perguntou qual é a realidade de trabalho em uma empresa privada no exterior, na questão de benefícios, carga horária. Bom, boa pergunta. Depende do país, depende da empresa. Ah, Grandes empresas vão te oferecer aí plano de saúde, né, direito a férias. Ah, as férias, às vezes, são negociáveis, dependendo do país, né? Aqui nos Estados Unidos é bem menos. Tem empresas que te oferecem uma semana no primeiro ano, depois 2 semanas no segundo ano, é muito diferente. Não tem FGTS, não tem 13º, tá? Tem países que a saúde é pública já, então, como Dinamarca e outros países, então depende. Agora, vai depender da empresa também. Tem empresas aqui americanas que é extremamente puxado. E aí se você trabalha em outro país, como Dinamarca, é um ritmo de vida bem mais tranquilo, qualidade de vida. Então, você tem que pesquisar um pouco da realidade do país que você quer ir. Os Estados Unidos é loucura. Pauleira é para vir aqui ganhar dinheiro e tal. Se gostar, fica. Se não gostar, vai para outro lugar. Entendeu? Agora, dentro do próprio Estados Unidos, tem culturas diferentes dentro de empresas diferentes. Não tem uma lei que te diga assim, tem que ser assim. É entre você e o empregador. Tá certo. Ó, a próxima pergunta é: no exterior, empreender ou ser empregado? Olha, para quem está se formando, depende do que você quer empreender, né? Se é algo inovador, se é algo que você está estudando, fruto de pesquisa, você vai pelo caminho da startup, da tecnologia dentro da construção, pode ser que você tenha algum sucesso e arranque aí, né, apoios. De novo, a língua é fundamental, de novo, não tem como. Empreender, como é que você vai vender, como é que você vai, né, se colocar no mercado, enfim. Tem que ter um projeto forte, né, para que esse projeto vingue, né? Tem muitas oportunidades, mas tem que ter um projeto sólido. Agora, o caminho do trabalho é o mais fácil, né? Não é que é mais fácil, mas é um caminho natural, até para você pegar a experiência local, até para você fazer networking. Mas tem possibilidade dos dois lados. Só tem que ter bastante cuidado nos passos a dar, que aqui fora o mercado ele não perdoa amadorismo, não perdoa falta de planejamento, não perdoa improviso, tem que saber o que está fazendo. Tá certo. E você gostaria de voltar a morar no Brasil algum dia? Meu Deus do céu. Atualmente não tenho planos. Não. Não tenho planos, gosto de visitar, faço questão de visitar. Quando não vou todo ano, fico aborrecido, mas moradia não tenho planos no momento. Tá certo. Agora a pergunta é do Christian Cruz. Ele quer saber como foi sua experiência na Dinamarca. Muito boa, experiência muito boa. Foi uma experiência um pouco
blindada, né? Que eu entrei na ONU, a ONU fez tudo para mim, fez visto, fez tudo, então eu não tive contato muito com a realidade dinamarquesa, que estava blindado ali, né? Mas, assim, em termos de país, um país maravilhoso, um país que qualidade de vida acima da média, a educação acima da média, enfim, só tenho boas informações a passar sobre a Dinamarca. É um país que 95%, somente em Copenhague, as pessoas falam inglês, então eu não sofri nenhuma necessidade, assim, desde a barraquinha da esquina até qualquer coisa, guarda na rua, até mendigo vai falar inglês com você. Então, um país maravilhoso, só tenho boas informações a dar, não só da Dinamarca, mas da Escandinávia, acho um destino muito bom. Agora, tem que ter cuidado com o frio, saber que se você aguenta o frio, o verão é maravilhoso, então só boas indicações. Tá certo, perfeito. Agora a pergunta da Bárbara Domingues. Ela quer saber como saber quais faculdades exteriores são melhores na nossa área para fazer uma pós-graduação ou até uma graduação sanduíche. Olha, tem ferramentas de pesquisa disso aí, né, de rankings que você pesquisa online. Eu não saberia te falar mas se você colocar assim, ranking Civil Engineering Master, você vai achar várias fontes de informações. Em geral, a educação europeia é muito boa, né? Ainda que você não, tô falando da europeia, mas americana, lógico, né? Eu acho que vale a exposição internacional, ainda que não seja uma faculdade de renome, mas vale. Ainda que seja uma faculdade pública, acho que vale. O que vale é você se expor. É melhor você chegar e ter alguma experiência internacional do que você só ter sua graduação no Brasil, né? Uhum, tá certo. E agora, outra pergunta. Tem algum campo de formação que você sentiu falta trabalhando fora do país? Que eu senti falta. Isso. Olha, eu senti falta ter mais base no método construtivo internacional. Isso eu senti falta e não saberia como resolver. Na verdade, hoje, através do Instituto, né, do International Construction Group, que a gente tá tentando justamente preencher esse gap, lançando alguns programas educacionais de curto período em português, mas baseado na metodologia internacional. Mas eu senti falta de ter essa base, de saber o feijão com arroz da construção em inglês, porque teria me evitado não passar algumas vergonhas que eu passei. Quando você faz um mestrado, logicamente, isso se resolve, mas nem sempre você tem 2 anos para investir no mestrado. Então, eu diria, se o teu inglês é bom, vá atrás de cursos em língua inglesa, que aí você consegue achar de métodos construtivos, de gestão de obra, tenta se educar o máximo possível. Eu não consegui, eu tive que entrar logo no mercado, eu aprendi durante, e que bom que eu tive muita chance. Agora, uma coisa que eu fiz e foi muito acertada foi ter entrado na área de gestão de projetos, que foi uma área que me deu uma boa projeção internacional, porque são metodologias internacionais, desde o PMI, você tem acesso aí ao PMBOK, que é o PMI, o standard do PMI em português, mas ele usa muita terminologia em inglês, então isso foi muito bom para mim, porque é algo reconhecido mundialmente, então foi algo muito acertado na minha carreira. Mas é uma área que nem todo mundo, né, entra, né? Tem gente que é mais essa área de pesquisa, bem que eu acho que gestão de projetos ajuda em quase tudo. Ai, perfeito. Ó, mais uma aqui. Qual o primeiro passo que temos que dar para trabalhar com a engenharia fora do Brasil? O investimento inicial que deve ser feito é muito alto? Depende, tem vários caminhos. A primeira coisa é a língua. E aí Sim. depende de você. Se você consegue aprender no Brasil, excelente. Eu não consegui. Eu tive que sair. Então, em sair, eu tive que comprar um curso de inglês, estudar por um ano, trabalhar em outros empregos, me sustentar. Então, fiz um projeto disso. Né? Aham. Depende do seu caso, aí você tem que avaliar. A língua é a primeira coisa. Então, o que você vai fazer para ter essa língua é o que você tem que avaliar.
Tá certo. Agora a pergunta é do André Tolentino. Ele quer saber se você percebeu alguma diferença cultural entre o modo de trabalho praticado no Brasil e nos outros países que você passou. Sim, vamos lá. O Brasil ele tem a forma como a cadeia produtiva ela se organiza é um pouco diferente, né? Aí no Brasil é aquela coisa, engenheiro, arquiteto e peão de obra, né? Aqui é mais perto, né? Não é tanta diferença assim, inclusive salarial. Inclusive salarial. Tem operários que ganham até mais que engenheiros, né? Dependendo da área, dependendo da senioridade do engenheiro, dependendo da posição que está o operário, o trabalhador de campo, ele ganha até mais. Então, essa diferença cultural ela é diferente, esse paradigma é outro. Essa coisa, me chama de doutor, eu sou doutor Alex, isso não existe. Isso aí é bobeira do Brasil, não sei nem se ainda existe isso, né? Doutor fulano, acho que a Amanda caiu aí, alguma coisa aconteceu com a Amanda, né? Mas essa questão da, né, tem que me chamar de doutor, isso não existe aqui fora, né? Prontinho. Voltou, Amanda? Voltei. Então, você acha trabalhadores, às vezes, até com nível superior, ou que já trabalhou com outras coisas, então eles têm um nível intelectual muito bom e nível técnico muito bom. Então, esse paradigma aqui é diferente, bem diferente. Tá certo. Agora o Alan Dias perguntou de quanto em quanto tempo é preciso renovar o visto nos Estados Unidos. Depende do visto que você tem. O meu visto ele já foi direto para o Green Card e vale por 10 anos. Depende do visto que você tem. Existem vários tipos, né? Centenas. Agora o Rafael Oliveira, ele quer saber quais são as oportunidades em áreas de engenharia urbana no exterior, que no Brasil também são atribuições de engenheiro civil. Engenharia urbana, Isso. bom, se eu entendi, acho que é infraestrutura, né? Bom, a área de infraestrutura é uma área que cresce em todo o país, a área de estradas, a área de pontes, a área de metrô, a área de... Isso é uma área muito boa, em vários países tem demanda, de novo, demanda países que estão com crescimento habitacional, países que estão com crise de trânsito. Qual país que não tem crise de trânsito hoje, né? Então, realmente, é uma área muito boa, a área de infraestrutura. Agora, exige que você trabalhe em empresas desta área, para que você possa ser reconhecido, né, como um profissional desta área, da área urbana, ou da área de infraestrutura, ou da área da engenharia de infraestrutura, seria a nomenclatura. E agora, ó, a Ana Bueno, ela quer saber em relação ao Green Card, se é exigido para poder trabalhar ou abrir alguma empresa. Sim, você tem que ter não green card, você tem que ter autorização de trabalho nos Estados Unidos. O Green Card, Aham. ele é uma autorização de residência permanente, ou seja, você está autorizado a viver aqui de uma maneira permanente. Antes disso, você tem a autorização de trabalho, Work Permit, que é um nome utilizado em vários países também, que é a primeira coisa que você tem que saber. Como é que eu tenho o meu Work Permit para que eu possa trabalhar, minha permissão de trabalho. Então, precisa ter o Work Permit, no mínimo, para se trabalhar ou trabalhar através da sua empresa. Porque para ter uma empresa não precisa ter o work permit, mas você não pode trabalhar na sua empresa, pode ser só dono dela. Você vem, olha e vai embora. Entendi. Então, mas para trabalhar naquela empresa você tem que ter o work permit. Precisa. Agora, ó, a Fabiane Oliveira perguntou se a área de pesquisa na engenharia civil é mais valorizada no mercado internacional do que no Brasil. Olha, acho que sim, porque a pesquisa aqui fora é mais valorizada do que a pesquisa no Brasil, né? Isso vê que a pesquisa no Brasil, até mesmo a área de ensino, não é muito valorizada. Ah, é a mais valorizada? Depende do ramo que você está. Talvez não, né? Às vezes se valoriza mais quem executa, né? Quem está na ponta, quem está fazendo algo. Então depende, você está pesquisando algo extremamente válido, uma nova tecnologia, um avanço que vai redundar, você pode ter incentivos grandes de empresas, você pode trabalhar em pesquisa dentro de grandes empresas. Então, de uma forma geral, eu acho que é mais valorizada, mas depende da área que você está atuando.
Tá certo. Agora, ó, a Gabriela Baracho perguntou se ter formação como técnico em edificações foi um diferencial para você. Olha, sinceramente, não necessariamente. Não necessariamente. Foi um diferencial no Brasil, me adiantou muito a minha carreira no Brasil. Hoje eu conto o período que eu atuei como técnico, mas em diversas vezes eu tive que esconder que eu era técnico, porque acabava que acumulavam muitos anos de experiência e às vezes assusta as pessoas. Então, por isso que eu Uhum. falo, tem um equilíbrio entre a hora do profissional jovem sair do profissional experiente sair do Brasil. E chega uma hora, se eu chego, por exemplo, num cargo de entrada e eu falo que eu tenho 13 anos de experiência, as pessoas se assustam. Elas vão pensar várias vezes antes de me contratar para um cargo de entrada. Eu vai pensar assim, cara, esse cara vai encher o saco logo disso aqui, ele não vai gostar, ele vai procurar outro emprego. Então, teve vezes que eu tive que esconder a minha experiência de técnico. Então, é relativo. Entendi. E como é o processo burocrático de estar apto a praticar engenharia nos outros países que você trabalhou? O processo burocrático é você arrumar um emprego. Tá Esse é o certo. processo burocrático. Se arranjar alguém que te dê um emprego, você já está apto a O, trabalhar. Normalmente o primeiro emprego em outro país é muito difícil de encontrar, né? Ele é o mais difícil, é a primeira barreira. Né? É uma sequência aí, né? Língua, né? Se adequar à nomenclatura do inglês técnico e depois o primeiro emprego. Que Uhum. você passar a barreira da entrevista. É ali que vão te esmiuçar, que vão tentar pegar você num canto, no outro. Ah, me conta de um desafio, me conta de uma situação difícil, me conta de uma hora que você teve que gerenciar um fracasso. E aí, como é que tem coisa que você não consegue falar nem em português, né? Sim, Ah, me conta de um defeito seu que você teve que rever. Você sabe como é. Então, você tem que estudar muito em inglês para passar numa entrevista. tá certo. Eu só queria falar pro público responder o formulário que o pessoal aqui da comissão vai enviar no chat. É muito importante para a gente saber como está nosso desempenho e sempre melhorar o evento para vocês. Mais uma pergunta aqui, elas já estão acabando. Deixa eu ver. A Bárbara perguntou qual a faixa salarial do engenheiro nos lugares que você trabalhou. Essa é a nossa última pergunta. Depende muito da senioridade. Existe um site chamado Glassdoor, que é porta de vidro, Estou. glassdoor.com. Ali você consegue pesquisar em vários locais e países a função de engenheiro. Mas vamos lá. Um engenheiro de entrada nos Estados Unidos, ele vai estar ganhando aí, porque aqui fora a maioria dos países falam em salário por ano, então, o somatório dos 12 meses. Eu diria na casa dos US$ 50.000 por ano, né? Na casa aí de 4 a 5 mil, vai, 50 a 60. Tá Ah, certo. isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, varia, né, de país para país. Varia, varia. Tá certo. Deixa eu só confirmar aqui se a gente tem mais alguma pergunta. Aqui. O Alan perguntou quais dos países que você morou teve maior custo de vida e o menor custo, qual teve a melhor qualidade de vida e também a mais difícil. Ah, vamos lá. Custo de vida, maior custo de vida aqui na região de Nova York, maior custo de vida, logo atrás da Dinamarca, melhor qualidade de vida. Aí ele perguntou do menor custo. Aí vamos lá. Menor custo, Flórida, né, dentro dos Estados Unidos muda muito, né? Custo de vida. A qualidade de vida, melhor qualidade de vida, sem dúvida, Dinamarca. E a menor qualidade de vida, não diria menor qualidade de vida. Não, são países desenvolvidos, têm pontos positivos e negativos. Aí depende de onde você se acha, né, que você se enxerga como. Eu gostei muito do ritmo de vida da Dinamarca, pode ser que volte ainda para lá no futuro. Tá certo. Olha, agora a pergunta do Jonathan.
É assim, ó, é bem distribuída as ofertas de emprego nos países onde você passou, por exemplo, na área da construção, transporte, cálculo estrutural, geotecnia? Sim, tem áreas diferentes, né? Você Ele procura, você pode procurar, né? Na descrição da vaga vai estar escrito ali que área que é, ou área industrial, ou área projetos de estradas, projetos de metrô. Você tem que procurar nas palavras-chave. Mas sim, são diversas áreas, assim como no Brasil, aqui no exterior também se divide bastante. tá certo. Agora, o Vinícius perguntou como o mercado exterior costuma ver o profissional brasileiro, o engenheiro brasileiro. Olha, não tem uma qualificação assim para o profissional brasileiro. Eu já tive feedback que o profissional brasileiro é um profissional muito bom, né? De algumas pessoas europeias e aqui nos Estados Unidos também. Mas, em geral, a gente vai se enquadrar ali na categoria internacional, né? Profissional internacional, um profissional que é novo, é um profissional que está ali lutando para conquistar o seu espaço. Então, é o que eu falei, você como um imigrante, que essa é a palavra, você tem que, você tem que ser ótimo no que você faz. Porque Tá é a única certo. maneira de você continuar com o teu emprego, dele não contratar alguém local. Você tem que ser acima da média. É obrigatório. Tá certo. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. Só um minutinho. Ok? Ah, a gente queria abrir um espaço aqui agora, se você quiser fazer alguma divulgação das suas redes, do seu canal no YouTube, pode ficar à vontade, tá? Ah, claro, sem dúvida. Olha, podem me adicionar lá no meu LinkedIn também, vocês vão me achar lá, Alex Lira. Eu tenho um canal que eu procuro, agora está um pouco parado, que eu estava com a gripe forte, mas eu procuro sempre colocar materiais no meu canal do YouTube. Você me acha lá, Alex S. Lira, tudo junto, youtube.com/, Alex S. Lira. E o meu Instagram também é Alex S. Lira. Eu sempre procuro divulgar informações e sobre essa questão de trabalho no exterior, construção no mercado internacional. Vocês serão muito bem-vindos por lá. Tá certo, então. Bom, acho que finalizamos as nossas perguntas aqui. Eu queria muito agradecer sua presença, Alex, aqui em nome da comissão organizadora da Acessível. Foi muito válido esse conhecimento que você compartilhou com a gente, tá bom? Imagina, foi um prazer, é sempre um prazer estar compartilhando e estar passando essa experiência que eu não encontrei na época, então é um prazer estar compartilhando. Muito bom, muito obrigada, viu? Por nada, um abraço. Tchau, tchau.